Boa noite a todos. Então, dando continuidade à nossa conversa, na aula passada nós conversamos a respeito, né, do sistema de gestão ambiental, falamos ali da importância dele e começamos, né, na verdade, tratamos a respeito da ISO 14001, que é o sistema de gestão ambiental, explicamos o que vem a ser as normas, né, o que vem a ser a ISO, como é que a gente tem a implantação da ISO, né, ou das normas da ISO no Brasil, né? Eu só fiz aqui só deixei essa apresentação que era da aula passada, né? Que ele vai tratar que o sistema de gestão ambiental ele vai seguir o ciclo do PDCA, né? Plan, Do, Check and Act, né? Planejar, suporte e operação, avaliação, desempenho e melhoria. E daí a gente viu que a estrutura da ISO 14000, ela estava, né, disposta em 10 cláusulas, e daí ele vai, né, da 1 até a 3, de forma geral, os consultores dizem que eles não fazem as alterações, e do 4, que é o escopo, né, até que chega na melhoria contínua, é onde justamente eles vão verificar as conformidades e as não conformidades, e eles vão realizar vão analisar se a empresa realmente ela atende aos quesitos para que ela seja certificada, né, dentro do padrão da ISO. Comentamos também que a ideia da certificação, o que é, né? A ideia é a seguinte, né? Você tem um organismo internacional, um órgão internacional que está em diversos países. E o objetivo é o seguinte, eu estou aqui no Brasil, ou tem alguém que está lá na Angola, na Nigéria, em qualquer outro país, e eu vou contratar com ele, existe uma preocupação minha de saber o seguinte, se ele atende aos requisitos, a gente está falando da 14001, se ele atende aos requisitos ambientais. Então, assim, para que eu não busque, né, ou que eu vá comprar, digamos, um móvel dele, que depois eu vou ver ele está, né, desmatando as florestas, ali a mata nativa, prejudicando o meio ambiente, né, e acabando ali com o futuro de uma geração como um todo, né. Então, qual que é o objetivo, digamos, que eu estivesse comprando móveis lindos e maravilhosos, né, mas que fossem com, por exemplo, madeira de reflorestamento, né, ou que houvesse toda uma preocupação e que ele atenda, então, a um sistema de gestão ambiental e que ele não esteja lá degradando o meio ambiente. Falei para vocês, né, que trabalhei com tinturaria industrial, então, assim, a preocupação, o que é? Eu vou contratar de uma empresa, eu não tenho como estar lá fiscalizando, mas ela tem uma certificação que é o seguinte, essa tinturaria, ela tem, digamos, uma preocupação com a água que vem, todo o processo fabril dela, e ela tem um controle dessa saída desses efluentes, ou seja, o que vai ser despejado nos rios, vocês imaginem, né? Na tinturaria, o que a gente tinha? A gente tinha toda uma preparação da malha para que ela recebesse o corante, depois ela recebe o corante de todas as, né, ou na verdade, das cores básicas, e daí com a mistura da solução das cores básicas, você vai fazendo toda uma infinidade de cores que vocês possam imaginar na face da Terra, a gente trabalhava, né? E daí, depois disso, eu tenho toda uma preocupação, né? Pense na máquina de lavar, né? Então, assim, ó, em peças prontas, tá? A tinturaria trabalhando com peças prontas. A máquina de lavar, ela enche, vai o produto químico para preparar a malha para que o tecido absorva o corante, ok? É feito os enxágues. Aí depois a máquina enche novamente com água, ela é elevada a uma temperatura X, onde justamente você vai conseguir a reação com o corante. É colocado o corante. Imagina uma máquina de lavar gigante. É colocado o corante. Aquele corante ele tem que ficar um tempo com a máquina funcionando, girando, para que a peça absorva, né? A malha absorva, a peça pronta, que ela absorva o corante. Após isso, é feito o enxágue, né? Joga água fora, enche de novo, joga fora, enche, e daí é colocado o fixador para fixar, né, aquele corante, e para que não aconteça, talvez já aconteceu com vocês, espero que não, de você comprar uma roupa e na hora que você lava, ela mancha todas as outras, porque o fixador da roupa, do corante não está direito, e ele mancha, é o demônio, mancha tudo, né? Então, qual que é o objetivo? Para que fique fixado. Beleza. Ficou a peça linda e maravilhosa, das cores mais legais que vocês podem imaginar, né? Só que tá aí toda essa água que foi utilizada ali com os corantes, né? Então, assim,
era um verde, era um azul, era um lilás, era alguma coisa, isso é jogado fora, isso é efluente, né? Então, a gente tem, né, a gente tinha todo o tratamento do efluentes, né, diversos tanques, onde daí é decantado, é colocado o produto, para que justamente, né, não despeje de uma forma direto no riacho, né? Professor, o que é mais barato? Não estou dizendo barato correto, nem barato ecológico, e nem barato, né, digamos assim, sem considerar as penalidades, que as penalidades vão acabar com esse barato. Mas assim, ó, é ruim quando a gente vai ficando velho, né? A gente tinha tinturaria, ok? Aí teve um vizinho que ele viu que a tinturaria era muito legal. Tipo, a gente tava ganhando bastante dinheiro. Ele também fez uma tinturaria industrial, né? E daí ele não tinha todo o tratamento. Era assim, ó. Vocês pensem, tipo assim, ó, próximo da BR, né, da 470, próximo da BR, ele montou lá a lavanderia, onde antes era tipo assim, ó, um espaço meio ferro velho, assim, tipo um galpãozinho que o cara tinha. Aí o cara falou, pô, tinturaria dá mais dinheiro do que meu galpãozinho aqui com umas peças velhas. E ele montou a lavanderia. Ele jogava, acho que no começo no Rio, né? Mas também nem me preocupa, assim, nunca denunciei nem nada. O pior foi o seguinte, pessoal. Para que a temperatura ela suba, você tem que ter né, você tem uma caldeira. A caldeira ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser elétrica, tipo que nem você tem lá é que nem você quando você tem lá um aquecimento a gás na sua casa, né? Que você pode ter ele a gás, que daí a combustão do gás encanado, né? Você tem, ele aquece a água, beleza? Ou você pode ter um outro sistema elétrico tipo do chuveiro, né? Só que digamos que tem um negócio bem grandão lá que aquece lá, tipo a serpentina, aquece a água e depois manda para tudo quanto é local. Ou você tem a lenha, por exemplo, né? A gente tinha a lenha, né? Só que a gente não usava madeira boa, a gente comprava, né, aqueles restos de madeira e coisa e tal. Tinha um cara que trabalhava, ele também tinha toda a documentação, tudo, a gente comprava a lenha e queimava. Só que a caldeira, assim como o carro, ele tem um sistema de resfriamento. É resfriamento, né? Acho que é resfriamento. Tipo que nem arrefecimento do carro, né? Arrefecimento para esfriar o carro. O carro também, ele funciona a combustão e tem aquela água que você bota no carro. A água circula no radiador para esfriar e vai para dentro, tipo, de uma parte, não vai misturar com óleo, mas ela vai lá para o motor não ferver popularmente. O que aconteceu na tinturaria? O cara fez nas coxas e comprou uma caldeira e a caldeira ela tem um sistema que automaticamente, se ela sobe muito, se ela não tiver água para refrigerar e essa água vai virar o vapor para aquecer as máquinas, se faltar água, alguma coisa assim, ela automaticamente ela tem uma saída de emergência que ela abre. Poxa, hoje eu estou meio pesado hoje. Bem, enfim, faltou água na tinturaria dele e não sei o que aconteceu, que estava com a lenha a todo vapor e a caldeira, não sei se não deu conta, cara, explodiu a caldeira e quem estava dentro também acabou assim, bem óbito, né? Ok, 2 pessoas vieram a óbito. Então, talvez mais barato fosse jogar diretamente o efluente no rio, né? Não é correto, né? E existe uma preocupação com o meio ambiente, existe uma preocupação com as pessoas que trabalham, né? A pessoa tem que tomar todo um cuidado, e você vai tendo uma série de cursos e treinamentos para os funcionários, tipo caldeirista, ele tem que ter um treinamento para ser caldeirista, né? Você tem toda uma preocupação em quem vai fazer, acho que na aula passada eu até falei a respeito do brigadista e coisa e tal, você tem pessoas certificadas para uma situação de emergência, como é que vai acontecer essa situação de emergência. A certificação ISO 14001, ela não é uma exigência do, tipo assim, da União, do Estado, do município, não, ela não é. Mas ela o que é? O objetivo dela é o quê? Que eu possa contratar empresas de qualquer lugar do mundo e o que ela disse que ela se comprometia em meio ambiente e tudo mais, ela faz. A ideia é que, por exemplo, quem vai fazer a certificação ISO 14000, o primeiro ponto lá a respeito das normas é que ele obedeça a todas as normas legais. O cara não é para fazer um negócio tipo contrariando. Então, o primeiro pressuposto
é que ele obedeça, né, toda a questão da legislação e que ele atenda lá o que ele se comprometeu em relação ao sistema de gestão ambiental. Isso faz com que a pessoa que contratou, digamos, nos contratou, por exemplo, fazer a prestação de serviço, ele sabe assim, não, pô, aquela empresa ela tem um cuidado ali em relação ao meio ambiente, né? O material que ela utiliza é um material adequado, né? E sempre lembrando que as empresas elas vão trabalhar na ideia de melhoria contínua. Então, se hoje em dia eu tenho um produto que ele tem a base, um determinado produto que ele é muito poluente, a ideia é que eu tente buscar a substituição por outro produto que ele não vai causar uma degradação tão forte. Algo que vocês devem ver bastante, né, e eu também, é assim, ó, você vai no supermercado, dependendo, eu acho que todos, mas enfim, né, a sacola do supermercado diz assim, ó, esta sacola é uma sacola ecológica e ela se dissolve num tempo muito menor do que uma sacola plástica normal. Ela é uma sacola biodegradável, né? Então você tem isso. Às vezes eu me pergunto, quando eles não querem dar a sacola, né, se existe a sacola biodegradável, por que não utilizam? Porque todo mundo acaba dando uma segunda destinação para essas sacolas, né? Às vezes para botar um lixo que a pessoa tem, a pessoa não tem como jogar diretamente ou encaminhar, digamos, para a pessoa que faz o serviço de reciclagem ou lixo mesmo, né? Que vai para o aterro sanitário. Então, a ideia o que é? A empresa modificar os seus processos para ter processos que não causem tanta degradação e para também mudar ali a questão dos produtos utilizados para melhorar. E tudo quando envolve a ISO 14000, ou todas as normas ISO, elas envolvem o quê? Uma preocupação com o monitoramento. Então, assim, ó, existe um monitoramento e desse monitoramento você vai ter nos relatórios. A empresa, para ter a certificação, anos atrás se falava muito a respeito dos manuais, aí hoje em dia se fala muito que a empresa tem que ter, não os manuais, porque o manual assusta as pessoas. Então, eles dizem assim, que a empresa tem que ter a informação documentada, diversos relatórios documentados. Então, por exemplo, da tinturaria, a gente tinha o controle do tratamento de efluentes. E além de, por exemplo, assim, de tempo em tempo a gente fazer a análise da água que saía, a gente também tinha todo o controle, digamos, do produto que era utilizado e colocado, né, para decantação dos tanques, né, registros fotográficos e tudo mais da empresa, né. E isso eu estou comentando sem ter a ISO 14001, né, que é uma questão da empresa que nós tínhamos. Quero também comentar isso com vocês pelo seguinte, eu não sei qual que é o objetivo de cada um de vocês, né, gerindo, tocando, gerenciando a empresa onde vocês estão. Eu vejo assim, ó, nas empresas, né, quando que eu trabalhei, não posso dizer todas, porque a gente tinha empresa que tinha, né, mas assim, ó, nas empresas eu não tive uma exigência do fornecedor naquele momento em que estava, né? Tipo da tinturaria, por exemplo, na época, né? Mas a questão da certificação, ela é tida como o seguinte, eles dizem assim, ó, que ela é boa para a organização, porque daí a organização, ela realmente demonstra que ela cumpre aquilo que ela se comprometeu a fazer, beleza? E além disso, é uma forma de acompanhamento e monitoramento, que é muito do nosso assunto de hoje a respeito da implantação ali, que eu comentei que é o nosso tema, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, e é por isso que é o nosso assunto da implantação hoje. Existe um custo que, dependendo da organização, a empresa ela tem como esse custo ser um custo muito elevado, tá? E, em alguns casos, vocês vão ver que quem fez a implantação, ele disse que ele não percebeu após a certificação, que ele realmente teria esse benefício. Então, assim, essa ideia que você vai ter uma vantagem competitiva, ele observou o seguinte, que eram os casos das empresas ali que fizeram a certificação para a Petrobras, tá? O que eles observaram? Eles observaram que eles fizeram a certificação, só que as outras também já tinham certificação, então ela era mais uma, né? E o questionamento é assim, as que não tiveram. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, é de extrema importância uma preocupação com o meio ambiente, com a gestão socioambiental. Entretanto,
no meu parecer, né, assim, no meu entender, se não houver uma exigência do mercado, você vai fazer uma análise. Ah, eu vou ter uma vantagem, um diferencial competitivo se eu tiver a certificação do meu sistema ambiental, sistema de gestão ambiental? Vou. Não vou ter. Se você não tiver, o que eu tento passar para vocês? Eu passo todo o conhecimento sobre a certificação, sobre como é que funciona e tudo mais, e vocês fazem o quê? Vocês implantam na empresa onde vocês estão toda uma preocupação, implantam um sistema de gestão ambiental, só que daí você não busca a certificação, você não tem, digamos assim, ó, a necessidade da contratação de uma certificadora para vir na sua empresa, para certificar, e você vai ter. Então você, ao mesmo tempo que não tem a certificação, também não tem esse custo. E você, com o conhecimento que você tem na administração, ou no curso, você consegue implantar. Ou você pega esse conhecimento, né, indo trabalhar numa outra empresa, aí depois você é responsável para estar auxiliando ali na implantação, tá? Essa é a minha percepção. Eu acho importante comentar pelo seguinte, bem, daí já comentei, né, que às vezes eu vejo assim que é feito todo um dispêndio e tudo mais, e não sei, ou talvez assim, ó, foi feita a certificação, mas não existe uma divulgação de tal forma que existe uma percepção de valor pelo cliente, né? Que faz com que, em muitos casos, tipo, não mude em nada. O cara diz, tá, beleza, eu fiz a certificação, mas não mudou. A gente comentou na aula passada sobre outras certificações, né? Você tem algumas certificações que vão fazer, por exemplo, quem trabalha na construção civil, que daí você tem uma redução nas taxas de juros, que lhe possibilite obter financiamentos bancários, né? Que talvez, se você não tivesse certificação, você não tem, né? E por isso que eu vejo assim, ó, é importante se preocupar, deixar tudo organizado, e se vai ter certificação ISO ou não, isso é um outro passo, mas dependendo se tiver com tudo bem organizadinho, eles falam assim, ó, poxa, agora a gente precisa fazer para a gente receber um financiamento para a construção da Caixa, uma construtora, beleza, aí já está com a empresa organizada, né, já está com tudo organizado e estruturado, beleza? Concordam? Ó, aqui são, né, a questão da estrutura da ISO 14001. Beleza, obrigado, Josh. Aqui a gente tem a estrutura, né, que a gente falou, o escopo, as referências normativas, que são as referências tanto da norma quanto da lei, os termos e as definições, tipo um glossário, tá? Isso aqui são cláusulas introdutórias, isso aqui não, a auditoria não vai trabalhar nesse ponto, e aqui são as cláusulas onde a consultoria e a auditoria vai trabalhar. E o que eu mostrei naquela imagem do PDCA, que ele traz aqui, é que toda essa estrutura aqui, ó, ela segue a linha ou a ideia do PDCA, quer ver? Ó? Os 10 pontos aqui, né? Ó, isso aqui eu peguei do Sistema de Gestão da Qualidade, mas a estrutura da 14001, em 2015, eles fizeram a estrutura da 9001, da 14000, eles fizeram a estrutura semelhante. Por quê? Porque geralmente quem vai fazer a 9001 também vai fazer a 14001, ou melhor, quem vai fazer a 14.000 vai fazer a 9.001 também, né? Então, você já tem uma mesma estrutura e fica muito mais prático, né? E em 2015 eles fizeram esse ajuste, então elas têm a mesma estrutura. Teve um momento que teve um gap ali onde elas ficaram com estruturas diferentes. Mas, ó, dos pontos, 4, né, a questão lá do escopo, da organização, né, a organização em seu contexto. 5, liderança. E daí eu tenho o ciclo PDCA, ó, planejamento, né? Eu tenho a operação, que é o DO, e tenho todo o apoio, que é o 7, lá da estrutura. O 8, que é a operação. O 9, que é a avaliação, que é toda a preocupação com o monitoramento. Não só o monitoramento, como também o monitoramento do equipamento que monitora, né? Então, a calibração desses equipamentos, para ver o quê? Se eles estão realmente medidos corretamente. Até o pessoal falou ali o caso da Volkswagen. E o 10, que é a melhoria contínua, né? Quando vocês estiverem na 7ª fase, vai ser falado muito a respeito do processo de melhoria contínua ou melhor, a gestão da qualidade envolve sempre a questão da melhoria contínua.
E aqui, a questão da ISO 14000, ela vai no mesmo sentido, no objetivo de quê? De estar sempre, constantemente, buscando uma melhoria, né? Buscando a participação de todos em prol do resultado. Por quê? Porque é sabido o seguinte, ó, se somente a alta direção quiser implantar a ISO, não vai funcionar. Então, é necessário o quê? Que tenha participação, claro que tem uma liderança, mas que tenha participação e o comprometimento de todos. Que todos entendam, né, que a certificação ou que uma preocupação com o sistema de gestão do sistema de gestão ambiental, ele vai trazer benefício para todos. Tá? Então, por isso que ele é um ponto, ali, uma cláusula trabalhada ali, né, na cláusula 5, é por isso que é mencionado, né, quem que é o responsável, como é que vai funcionar e colocar ali a respeito da competência, o que é a atribuição de cada um, né. O que nós visualizamos na prática é o seguinte, quando você não define um responsável por uma determinada atividade ou tarefa, aí é assim, ó, é de tudo, é de todos, aí como é de todos, não é de ninguém, sabe? A gente visualiza assim, né? Por exemplo, assim, a praça é pública, hoje em dia nem existe mais aquele telefone público, né, que era orelhão, você não acha em lugar nenhum, né? Mas assim, de quem que é o telefone público? Não, é para todos. Aí você tinha muita depredação, ficava um negócio meio acabado, né? Então, se na empresa você não definir quem que vai ser, né, claro, é comprometimento de todos, mas quem que vai ser o responsável por estar acompanhando, para estar liderando, motivando o pessoal a fazer, aí as coisas não funcionam. Quando vocês trabalharem em gestão da qualidade, vai ser abordado a respeito de algumas ferramentas, né? O programa 5S, os círculos de controle da qualidade, né, que são formas de você buscar o quê? Buscar o comprometimento desses funcionários em prol desse objetivo, tá? Em prol de obter êxito ali, né, na certificação, por exemplo, ou num sistema, enfim, não precisa nem ser ISO, né? Pode ser em uma outra, toda uma preocupação com a qualidade. Então, aqui a gente comentou, e daí a gente foi falando de cada um dos pontos, né? Vamos, então, para o nosso material. Deixa eu tirar ele aqui. Ó, a gente acabou conversando bastante e até avançamos no nosso horário, né? Vou comentar um pouquinho, mas daí, então, a gente vai às 8h15 para o nosso intervalo, tá? A respeito da implantação da ISO. O que eu fiz aqui em relação da implantação é que, às vezes, tem alguns questionamentos que são o seguinte, eu tentei colocar aqui no começo da apresentação, tá? Que é entender, né, quem é que é essa empresa que certifica, né? Eu acho que na aula passada até mostrei um pouquinho com vocês ali, quem é a empresa que certifica, e a outra é assim, e se eu quiser certificar, né, como é que eu faço para eu ser um auditor, para mim ser um consultor líder, auditor líder, para estar, né, para fazer essa consultoria, para fazer essa auditoria dentro da empresa e dizer assim para o organismo, né, que vai fazer, para dizer que está ok, tá? Então eu trouxe, para começar a nossa conversa, né, aqui ele vai falar a respeito dos benefícios, dos princípios, a gente falou a respeito dos princípios da ISO, não quero adentrar nesse ponto, né? Aqui eu trouxe a ideia do passo a passo, que é o quê? O passo a passo para a certificação. O que eu comentei um pouquinho antes da gente começar a gravar? Como a estrutura é a mesma e a lógica é a mesma, eu não alterei aqui e eu estou trazendo a certificação da ISO 9001, mas é a mesma lógica para fazer a ISO 14001, né? Então, e aqui eu fiz o seguinte, eu trouxe, segundo, né, uma empresa de auditoria, como é que ela faz o passo a passo, trouxe também para vocês o que tem acontecido, porque a gente está vivendo numa situação dessa do Covid, então, atualmente, por exemplo, a empresa que precisa fazer a certificação, precisa ter a certificação da ISO, hoje em dia essa auditoria está acontecendo de forma remota, então, a empresa vai encaminhar a documentação e tem. Aí vou mostrar aqui com os slides, né? Senão eu vou me empolgando, já vou contando e coisa e tal. Então, assim, ó, quais são os passos aqui por uma das empresas ali de auditoria, né? Ela diz assim, ó, primeira coisa, defina como é que vai ser o método de implantação adequado para a sua empresa, né? Como é que vai acontecer? É importante definir a equipe de implementação. Quem é que vai, né? E quem que são as pessoas,
né, que já têm um conhecimento, que vão ser responsáveis ali por, né, fomentar dentro da empresa, dentro da organização, com os demais, a implementação, né? É necessário, no ponto 3, fazer um diagnóstico e planejamento, como é que vai acontecer, quando que vai acontecer, qual que é o próximo passo, como é que vai adiante. Necessário envolver os colaboradores, ter a participação e comprometimento de todos. Quando é feita a certificação, se trabalha, por exemplo, um dia D, né, para fazer o programa 5S, para que você tenha uma motivação dos funcionários, todos participando, para justamente eles verem que é bacana, porque assim, ó, dos programas de certificação, né, o que mais acontece é o programa de certificação ele não acontecer, ou ele, digamos, desculpa, dos casos que não acontece, também vou melhorar a conversa, porque não é se não acontece, né? Dos casos onde há o fracasso na implantação da certificação, é constatado que o problema é o seguinte, é que não há o comprometimento das pessoas, né? Por quê? Porque, digamos, tem que haver o comprometimento de todos. Se as pessoas não estiverem comprometidas, não adianta lá o dono da empresa dizer assim, eu quero certificar, e daí os processos ali não estão ok, né? Ou não houve um mapeamento correto ali dos processos como um todo, e daí o auditor vai apontar as não conformidades, tá? Então, por isso que às vezes são feitos, né? O dia D, você faz toda uma mobilização, busca o comprometimento, as pessoas têm resistência à mudança. Imagina você estar trabalhando super contente. Aliás, eu passei por um negócio parecido numa outra coisa. Assim, ó, você está trabalhando super contente, cara, tá produzindo e coisa e tal, tá um gás cheio de coisa para fazer. Aí a empresa, né, o diretor chega e fala assim, ó, amanhã vai vir aqui um cara top, coisa e tal, ele vai falar de algo que é super bacana para gente. Aí a gente já fica assim, tem tanto serviço, né? Tá, vai vir a pessoa. Aí quando chega a pessoa, ele fala assim, ó, senhores, e aconteceu, né, comigo. Então assim, ó, pessoal, a gente tem que, né, apesar do ramo, do que a gente está trabalhando e coisa e tal, a gente precisa ter um controle maior, é importante, eu estou aqui por o interesse dos proprietários, dos sócios. Então, assim, ó, para os sócios, eles têm que ter um maior monitoramento e tudo mais. Então, eu quero adiantar para vocês o seguinte, que vai ter mais trabalho para vocês. E assim, ó, se vocês estão com muito serviço, cara, vocês vão ter que arrumar um tempo. Aí pergunto para vocês, vocês acham que as pessoas têm resistência a isso? Ou elas pensam assim, poxa, que bom, não vai aumentar em nada meu salário, vem uma pessoa do nada e diz assim, ó, vou dar mais serviço, quem sabe você faz no final de semana. O que vocês acham? Vou comentar um negócio com vocês. O resultado final era justamente um manual, ou vários manuais, né? Mas um deles específico era um manual, show de bola. Aí, essa empresa, né, esse auditor, ele falou assim, olha, eu tenho esse manual, imagina com todo o meu conhecimento, eu pensei assim, quando falaram, já sabia que ia dar trabalho, né? Aí, só que o resto da turma não sabia, né? Mas eu fiquei na minha, fiquei quieto na minha, né? Aí tá, aí ele falou assim, olha, eu tenho vários manuais que eu deixei aqui para vocês verem, manuais de empresas tops e coisa e tal grandes, né? Aí, tipo, pô, legal, manual bonito, assim, tu olha assim, pô, e umas empresas fera, né? Aí ele falou assim, olha, eu nunca atuei nesse ramo de vocês, né? Mas a gente vai fazer. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir agora o manual, né? Entre as pessoas que estão aqui. Cada um vai trabalhar um ponto do manual. Só que é o seguinte, pessoal, o manual não é com a cara de vocês. O manual é com a cara dos proprietários da empresa que esse manual vai ter que sair. Então, é assim, ó, vocês vão escrever, mas se eles não concordar, quem decide são os proprietários da empresa, e vocês vão fazer. Aí o pessoal que era mais novinho, mais ingênuo, né, aí ele falou assim, tá, mas é a gente que vai fazer tudo então. É, né? Então, assim, ó, por quê? Porque quem conhece da empresa é quem está trabalhando na empresa. Quem conhece o processo é quem está dentro da empresa. Então, o que vai acontecer? Eles é que vão fazer todo o mapeamento, eles é que vão organizar, vão identificar e tudo mais. O auditor vai dizer assim, ó, beleza, você fez, se comprometeu, tá tudo certo, né? Tá tudo conforme, tá ok, vou dar a certificação. Mas o trabalho é da empresa e o trabalho é dos funcionários. Por isso que existe resistência. E por isso
que a forma de trabalhar isso, né, é você ter um engajamento. Então, assim, cara, dependendo da empresa, faz evento, faz festa, faz churrasco, dá premiação e tudo mais, motiva, né? Agora, se a empresa falar assim, olha, a gente não vai dar porcaria nenhuma para você, não vai dar porcaria nenhuma, você não vai ganhar nada e coisa e tal, você não faz mais do que a sua obrigação, vai fazer no final de semana mesmo e coisa e tal, e dane-se. Cara, né, é por isso que daí, muitos casos, você, tipo assim, dos casos que não dão certo, são situações assim, né, que daí o cara começou errado. Na verdade, quando é contratado uma auditoria para fazer a certificação, né, e que daí é conversado com a equipe que vai liderar essa certificação, já é tomado todo um cuidado para que isso não aconteça assim dessa forma. Então assim, isso que eu comentei com vocês, que aconteceu recente comigo, né, assim que a gente passou, né, e não era a certificação da ISO, né, e, cara, e assim, ó, quando foi levado para votação, o pessoal achou que, assim, que teve um momento antes dele aparecer no primeiro dia que foi conversado com a equipe, né? E a equipe achou que ia ser algo bem legal, que ia trazer mais resultados e tudo mais, e que ia ser algo interessante. E quando a pessoa saiu no primeiro dia, é legal assim, ó, pessoal, porque eu já vivi várias coisas nessa vida, né? Eu já vivi estar, digamos, estar na função ali de gestor, e já vivia a situação que eu estava ali, tipo, ali não como sócio, né? Não estava como sócio, eu estava ali, tipo, não é um funcionário, né? Mas é como se fosse um funcionário, né? Era um funcionário ali do negócio, né? Então, assim, ó, aí o pessoal tudo assim, nossa, vai ser super legal. Aí acabou, aí teve a primeira reunião com o consultor. Acabou a reunião, ele fala assim, cara, onde é que a gente se meteu, né? Vai ter todo o trabalho. Eles perguntaram assim, para o consultor, onde é que a gente pode pegar, né, as informações para a gente montar esse manual? Aí ele falou, não, eu nunca trabalhei nesse setor de atividade de vocês, mas vocês podem pesquisar na internet. Né? E foi isso, né? Pessoal, então comigo a gente foi conversando, né? Acabei me empolgando. Hoje a gente tá. É legal assim também fazer uma conversa um pouco mais descontraída também com vocês. Vamos fazer o nosso intervalo. A gente volta às 8h32 e daí a gente continua de onde é que a gente parou, tá bom? 8h32 a gente volta. Bom intervalo para vocês, pessoal. Valeu.